família abençoada, como vocês estão? Eu estou bem e espero que todos também estejam. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Esse dia, chamado hoje, sejam todos bem-vindos ao canal Arrepende-se. O meu nome é Fábio Santos e se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu like, também ative o sininho de notificações e se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se, será um prazer você fazer parte dessa família, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. Paz e graça, família abençoada. Hoje falaremos sobre comichão nos ouvidos. Segundo o dicionário, comichão é sensação de ligeiras picadas, sentir comichão na garganta, coceira, prurido. Esse tempo já chegou, o tempo de não suportarem a verdade bíblica simples e eficaz. A verdade traz incomodação, coceira nos ouvidos. É melhor então servir aos falsos ensinos dos mestres segundo este mundo ensinam que Deus te chamou para ser sempre vitorioso e nunca ficará enfermo nem terá tristeza na vida. Bem, o verdadeiro evangelho, ou seja, o evangelho de Cristo, diz completamente ao contrário. Em João 16:3, Jesus diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz no mundo, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os heróis da Bíblia passaram por momentos de dor, tragédia em família, doenças, mortes, martírio e etc. Deus não é obrigado e não vai te dar coleção de Ferraris, apartamentos em áreas nobres, te fazer milionário, embora não é pecado sobre isso e também não é possível para Deus. Esse não é o nosso foco do Evangelho da verdade. O Evangelho de Jesus requer renúncia, disposição das coisas. Isso dói, não é verdade, meus amados? Mas é isso que a Bíblia nos diz. Neste mundo teremos aflições, sim, teremos lágrimas, dor, mas aquele que tem a Cristo, então estarão em paz. O Senhor é o nosso pastor e, sendo assim, não sentiremos falta de nada. Quando ouvimos ou assistimos os televangelistas em suas performances, podemos comprovar que o evangelho adoecido, chamado por Paulo de outro evangelho, está mais na moda do que nunca. Assim como registrado em 2 Reis capítulo 4, 38 41, havia fome na terra e os profetas estavam assentados. Alguém então, comovido com a necessidade alheia, sai à procura de alimentos. Eis que em sua busca se depara com um pé de colossíntidas, um tipo de pepino silvestre. Na Palestina existiram aproximadamente 75 espécies dessa planta. Apenas um pequeno número pode servir como alimento. A grande maioria é venenosa. Como o jovem que saiu não conhecia, encheu a sua capa e levou para os demais, colocou numa panela grande e fez um caldo, um alimento. Ora, e não é exatamente isso que está ocorrendo com o puro e santo Evangelho de Jesus? Há uma grande fome na terra, como predisse o profeta Amós, no capítulo 8, 11, 12, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei a fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não o acharão. E infelizmente, aqueles que foram chamados para alimentar o povo com a palavra da verdade, o Evangelho transformador de Cristo Jesus, estão conformados
calados, assentados, estagnados, apostatados, impotentes. E então, diante desse quadro trágico, alguém se levanta, alguns até com boas intenções, acredito eu, para alimentar o povo faminto. Como não conhecem ou não têm discernimento, não foram chamados por Deus para o ministério da palavra, criam doutrinas e a partir de seu próprio histórico de vida, fazem algumas misturas bíblicas com as magias, misticismos e outras iguarias espirituais venenosas. Junto tudo, colocam uma grande parte na panela e faz um caldo sem nutrientes para o crescimento espiritual. As cartas de Paulo ao Timóteo e Tito apresentam conselhos importantes de um evangelista experiente aos mais jovens nelas. O apóstolo fala a importância do procedimento exemplar, de como tratar os irmãos e de como ajudar as igrejas a ficarem fortes no Senhor. Ele incentiva esses pregadores mais novos a proclamarem a palavra com convicção e firmeza. Paulo reconhece a dificuldade desse trabalho na segunda carta ao Timóteo. O problema que Paulo cita é antigo e comum. Em geral, não gostamos de correções e repreensões. Preferimos pregações suaves, melosas, que afirmam as nossas ideias e apoiam as nossas decisões. Mudanças, especialmente as transformações radicais exigidas pelo Evangelho, são difíceis e dolorosos, e muito mais cômodo ouvir uma mensagem superficial do que uma que faz cirurgia no nosso coração. Porém, a verdade divina não foi revelada para nos deixar como estávamos. Antes da revelação do Evangelho, estávamos sem Cristo, estranhos, alianças da promessa, não tendo esperança, e também estávamos sem Deus. Efésios 2:12. Pregadores que coçam os ouvidos das pessoas não ajudam ninguém a mudar e não incentivam os ouvintes a saírem do pecado para alcançar a salvação em Cristo. Sem dúvida, os pregadores que se adaptam ao mercado para mudar os seus tempos e vender o seu evangelho diluído sempre terão adeptos, até multidões de seguidores. Mas o homem honesto e sincero, temente a Deus, buscarão e pregarão a verdade, doe a quem doer, mesmo que os templos fiquem vazios. Sempre anunciará o evangelho genuíno e verdadeiro. Para concluir, digo, muitos têm se alegrado porque receberam o domínio sobre coisas terrenas, mas a bênção que devemos buscar com a prioridade é a salvação. Ainda que não tenhamos alcançado as vantagens terrenas, portanto, devemos ter a atitude prudente de obedecer a sua palavra sem restrição. Amigo, as fábulas, as cobiças e a sede de domínio têm levado muita alma à condenação, fazendo-as omitir sua fé daquele que fez o sacrifício máximo por nós. Por isso, nunca deixe de obedecer a Jesus, para temer aqueles que te pregam fábulas, por mais importante que eles pareçam ser. Muito mais gostaria de falar, mas o vídeo ficaria longo, mas eu encerro por aqui com as sábias palavras do Evangelho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 3 e 4. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportarão facilmente. Eu fico com o evangelho de Cristo. E você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. Amém? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, se assim o nosso poderoso Deus nos permitir. Shalom.